eu tenho algumas coisas a dizer para vocês. A primeira delas, não pode dar muita liberdade para o pessoal da mídia, gente. Pessoal da organização, se vocês ainda não sabiam, vocês sabiam, né? Eu estou percebendo que o pessoal da organização é cúmplice do pessoal da mídia. Levanta a mão para cima, agora deita, agora dá uma cambalhota. Não, eles fazem isso, cara. Se a gente for dando confiança, eles vão. É o Levi isso aqui, né? Levi? Sim. Se eu aparecer feio em alguma foto no Instagram... Tá, como que eu vou pregar se agora essa menina aqui já me deixou na carne? Tem Photoshop, inteligência artificial, sei lá. Põe um filtro, me ajuda. Eu sei onde você mora, em cima da casa da irmã Ruth do pastor Omar lá, tá? Não é uma ameaça, é um aviso carinhoso de amigo. Tem outra coisa a dizer ainda. Gente, é uma confissão, tá? Eu me tornei quem eu mais temia. Para quem não sabe, eu estudei aqui em Maranata de 2013 a 2016. E quando eu estudava aqui, acontecia bastante de virem alunos de antes do meu tempo. E eles sempre começavam as frases deles, quando falavam conosco, com uma expressãozinha assim, que é... Na minha época. E quando essa frase começava com essas palavras, eu confesso para vocês que dentro de mim eu pensava, lá vai começar. Pois bem, isso quando eu era aluno. Aí ontem eu me peguei conversando com alguém ali na cozinha e do nada eu lancei. Na minha época. Aí eu percebi o olhar dele para mim. E eu pensei, eu acho que é o mesmo olhar que eu fazia antes para os outros. Puxa, eu me senti tão mal. Então, para os alunos do seminário que estão aqui, que me ouviram em algum momento dizer que na minha época, eu peço que você me perdoe, mas é o seguinte, é um prazer inexplicável. Quando você sair, tiver no ministério e voltar aqui em Maranata para visitar, você vai saber o que eu estou falando. E aí você vai pensar assim, mas os alunos, eles que lutam. Agora é a nossa vez. É a minha vez. Alunos de Maranata, eu vou conversar com vocês daqui a pouco aí, durante o nosso tempo hoje, durante o dia, e vocês vão ter que me ouvir dizer na minha época. E depois vai chegar a vez de vocês também. É muito legal, garanto para vocês. Bem, obrigado a todos mais uma vez pelo convite, obrigado pela atenção, obrigado pelo privilégio que me dá. Obrigado a todos pelo privilégio que me dão de participar desse momento aqui precioso junto com vocês. Tem sido um grande privilégio. Eu vim na expectativa de servir, mas também tenho sido muito abençoado e dou graças a Deus. Concordo, o Maranata é um pedacinho do céu mesmo. É um lugar especial. Eu falei para o pessoal de Campinas que viria para cá, gente, o Maranata é um lugar especial. Sempre digo que eu sou um ex-aluno, mas eu jamais serei um ex-maranatense. Eu sou um maranatense sempre. Carrego essa instituição com muito carinho no meu coração, onde quer que eu vá. Bom, agora a gente vai tratar dos nossos assuntos, né? Desperta, esse é o chamado do Senhor para nós nesses dias. E eu quero te convidar para a gente abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Enquanto você vai abrindo, 1 Timóteo capítulo 4, eu vou lembrar o que nós temos considerado até aqui. Eu tenho 4 oportunidades de lhes falar. Falamos ontem de manhã, desperta ou você jogará a sua vida fora. Foi o nosso primeiro tema. Ontem à noite a gente falou, desperta, porque existe alguém perto de você precisando do seu amor. Alguém para quem Deus vai te enviar. Hoje, nesse momento, desperta, ou você pode negligenciar o dom que Deus te deu. E depois, finalmente, desperta, ou você perderá recompensas que o Senhor quer dar aos seus servos fiéis. Essas são as nossas falas. Peguei todas elas e condensei num textinho só,
que está escrito ali para quem consegue enxergar, que tem o olho muito bom. Pastor Geni, lá no fundo eu estou vendo ele encolher o olhinho assim, tentando enxergar. Pastor, depois eu te mando o slide. Bem, e condensando tudo, a nossa mensagem é essa. Desperta, pois os ídolos desse mundo estão te mantendo em sono profundo, enquanto a única vida que Deus te deu está passando em vão. Isso não pode acontecer. O Senhor quer te levantar para uma vida muito melhor, dedicada a Ele e dedicada também àquele a quem Ele te enviar. Foi para isso, e isso é que a gente vai falar hoje, que Ele já te abençoou. Foi para isso que Ele já te abençoou. E ainda te recompensará nessa vida presente, sem contar a recompensa reservada para a gente na eternidade. Não tem, veja, não é que essa é a melhor opção de vida a ser vivida nesse mundo. Não, não é isso. É que essa é a única opção de vida a ser vivida nesse mundo que de fato faz algum sentido. Nenhum ídolo desse mundo, e nem você tentando viver para si, conseguiria elaborar um plano, uma proposta melhor do que essa. Então já falamos que quem vive para si vive em vão, e já falamos também que se dar a Deus é se dar ao próximo. A nossa vida não deve ser apenas uma vida que louva a Deus, mas ela deve ser uma vida que desperta louvor nos outros. 2 Coríntios capítulo 9, a gente viu isso ontem. Bom, hoje, desperta. Ou você será negligente com o dom que recebeu. Deus já te abençoou. E você precisa ser responsável com as bênçãos que o Senhor já te deu. 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. 2 Timóteo agora, vai um pouquinho para frente, por favor, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo 1, 6. 2 Timóteo agora, capítulo 1, verso 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. No final da minha fala ontem, eu comentei com vocês que Deus abençoa aquele que vive uma vida consagrada a Ele e dedicada àquele a quem Ele te envia. Essa vida atrai as bênçãos de Deus. Deus multiplica a sementeira. Deus aumenta os frutos da justiça. Deus enriquece em tudo aquele cuja vida produz gratidão e louvor da parte do seu próximo. Mas veja, não é só que Deus vai te abençoar quando você se consagrar. Na verdade, ouça isso com atenção, Deus já te abençoou para que você se consagre. Não é quando você consagrar, como um resultado, no final do processo, a bênção de Deus vem. Não, não. O que a Bíblia está dizendo é, as bênçãos de Deus já vieram sobre os filhos dele. Já vieram sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, de maneira que eles já podem, desde já, contar com essas bênçãos recebidas, esses dons recebidos, porque Deus nos deu tudo o que a gente precisa para viver a vida piedosa e a piedade. Então, se dedicar a Deus é isso. Eu queria começar dizendo para você uma coisa importante. Nós fomos, todos nós, feitos com um propósito. O nosso mundo hoje é um mundo que diz que nós criamos o próprio sentido da nossa vida. O bem supremo que o ser humano busca é a autonomia, a liberdade, a independência. E sendo autônomo, livre, independente, você então constrói a sua própria identidade. Você diz para si mesmo e para todo mundo quem você é, à medida que você vai vivendo a sua vida e vai fazendo as suas escolhas. Isso não é novo. Filósofos do passado, como Foucault, como o Nietzsche, eles falaram isso, que não existe uma essência por trás daquilo que a gente faz. O nosso fazer é tudo e o nosso fazer nos define. Hoje se diz, inclusive, a respeito da definição da própria sexualidade, do seu próprio corpo. Nem mesmo o seu corpo diz algo sobre você. Você diz quem é e a partir de então, você molda a sua vida de acordo com aquilo que você decidiu. Essa é a nossa cultura. Uma cultura que valoriza a liberdade, uma cultura que estabelece o homem como uma espécie de criador de si mesmo. Muitos crentes meio que estão entendendo que é assim mesmo que funciona. Mas eu quero dizer para você que isso está errado. Biblicamente falando, isso está errado.
Porque nós não somos criadores de nós mesmos. Nós não somos Deus. Nós nos submetemos a Deus. Nós não decidimos quem nós somos. Nós já fomos criados por alguém e esse alguém que nos criou tem desígnios para nós. Então, seu trabalho não é ser Deus, é entender quem é Deus, quais são os seus caminhos, para a gente se conformar aos caminhos dele. Eu vou falar com outras palavras. A Bíblia diz assim, em Efésios 2:10, a gente citou esse texto ontem. Somos feitura dele. Lembra do texto? Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, que Deus de antemão preparou. Então veja, as nossas boas obras não são definidas por nós. Nosso Criador preparou de antemão. A nossa pergunta, portanto, não deve ser o que eu vou fazer ou como eu vou servir. Porque talvez você já tenha entendido, eu espero que sim, que o Senhor está te despertando, te chamando, te levantando para você se dedicar a sua vida a Ele, não a si mesmo, e para você ir na direção daquele a que Ele te enviar, ótimo. Mas a pergunta agora é, como? E a resposta é que não é você que diz como. Não é você que diz onde. Não é você que diz para quem. Você se conforma ao chamado dele. É possível que você esteja frustrado porque você quer definir, quer escolher o seu ministério, enquanto, na verdade, você tem que deixar Deus dizer qual é o seu ministério. E Ele vai te dizer qual é o seu ministério. Para que você possa fazer isso e fazer bem e ser realizado. Vou usar uma ilustração de um autor chamado James Smith. Digamos que eu tenho uma flauta. E que eu estou usando essa flauta para assar marshmallows na fogueira de um acampamento. Como você pode imaginar, não funcionou bem. E eu, frustrado, joguei a flauta fora. Essa flauta não presta. Ela é horrível. Não funciona para assar marshmallows na fogueira. Bem, na verdade, uma vez que eu não estou usando ela para aquilo que ela foi feita, de fato ela não vai funcionar. O problema não é a flauta. O problema é a flauta ser usada no lugar errado. Assar marshmallows não é o propósito adequado para uma flauta. É possível você apertar o parafuso com a faca? Até é. Mas a faca foi feita para apertar parafuso? Não! E é muito possível que nós muitas vezes joguemos a faca fora porque ela não me ajudou a apertar o parafuso. Mas veja, a faca não foi feita para isso. Cada ferramenta foi feita para um propósito. E você tem que saber qual é o seu, para que dessa maneira você vive e viva bem. Deus te criou com um propósito. Você não define esse propósito. Deus te diz que propósito é esse. E se você ouvir e receber com fé, então você vai ser realizado, a sua vida vai ser uma bênção e o seu ministério vai edificar muitas pessoas. Pergunta então que não quer calar. Ok. Não sou eu que digo onde eu quero servir. Deus me diz onde e como eu devo servir. A pergunta então é, como eu descubro essa resposta? Como eu sei onde eu devo servir? Para que eu fui feito? Como eu vou discernir meu chamado? Você já foi equipado, eu vou repetir. Você já foi abençoado. Você já foi feito com um propósito, designado com um propósito. Você já tem uma sementeira, já foi enriquecido em Cristo. Você só tem que saber onde e como. Hoje eu quero te ajudar a achar essa resposta. Eu não vou conseguir responder detalhadamente a realidade de cada um de vocês. Mas eu vou apontar para vocês critérios, perguntas, que se você se fizer à luz da palavra de Deus, elas vão te dar uma direção muito adequada e muito apropriada para você viver o chamado de Deus para a sua vida. São 3 perguntinhas. Eu vou colocar todas elas aqui de uma vez. Primeira, qual é a sua paixão? Mas esse critério, apesar de ser importante, precisa de outros 2. Segundo, qual é a sua aptidão? Quais são os dons que Deus te deu? Terceira, como é a recepção? Como a igreja, as pessoas crentes ao seu redor recebem o serviço que você oferece? Porque o critério final é a edificação da igreja. Então são essas 3 coisas que a gente vai falar. Vou começar da primeira, né? A nossa paixão. Disse o apóstolo Paulo a Timóteo: quem almeja episcopado, falando de um ministério específico, ministério pastoral, quem almeja episcopado, excelente obra almeje. Veja, o almejar importa.
Ele não está descartando o almejar. Esse é um exemplo de como que o apóstolo Paulo não desconsidera o que o coração quer. Repito, esse não é o único critério, porque o seu coração é enganoso. Mas apesar de não ser o único critério, é um critério importante. A gente pode usar outras palavras, né? A gente pode falar da nossa visão, do nosso desejo, daquilo que nos incomoda e nos incomoda a tal ponto da gente querer fazer alguma coisa para que aquilo mude. Na igreja, por exemplo. A gente pode falar do nosso sonho, da nossa inclinação. A paixão é esse desejo santo. Atenção, esse desejo santo que me impele a fazer diferença num determinado ministério. Paixão é um desejo santo que me impele, me move, me inclina a um determinado ministério, a uma determinada tarefa. Veja, eu não estou falando de paixão de maneira romântica. Normalmente não é assim que acontece. Normalmente o que acontece é que é mais ou menos o seguinte. Primeiro, você vê alguma coisa. Você enxerga uma carência. Você olha para um determinado lugar, uma determinada área, uma determinada pessoa, um determinado ministério, e você sabe que aquilo, de alguma forma, poderia ser melhor. Não é só isso. Normalmente, essa visão chega, inclusive, a te incomodar. Quem tem esse tipo de visão, normalmente sofre. O que na igreja te faz sofrer? A gente sofre. Sofre no sentido de que você está, às vezes, compadecido por quem está fazendo alguma coisa. Puxa vida, na área tal, o fulano de tal está fazendo tudo sozinho. Será que ninguém ajuda ele? Meu Deus do céu, coitado, ele está sobrecarregado, está trabalhando demais. Ou então, ele não tem estrutura suficiente para fazer o seu trabalho. Ele está se sacrificando em nome desse ministério. Ou então, ele não tem preparo suficiente. Seja lá o que você vê, mas você tem aquela visão, aquilo te incomoda. Você sofre por isso, seja porque você se compadece de quem está lá, fazendo alguma coisa, ou muitas vezes até mesmo porque você acha na sua cabeça que é descaso. Eu já vi isso acontecer muito. Você acha que ninguém se importa, que ninguém faz nada. Não é possível que ninguém está vendo, que ninguém vai fazer nada diante da realidade X, Y, Z. Normalmente é assim que acontece. Na verdade, pode ser que não seja nem uma coisa nem outra. Não é porque a pessoa que está lá está sobrecarregada. Também não é porque há descaso da parte de alguém. Às vezes, eu aprendi essa frase com o pastor Luciano Martins, meu pastor lá em Campinas, né? Ele diz assim para a gente sempre. O povo de Campinas vai saber essa frase. Povo de Campinas, atenção. Se vocês não souberem agora, eu vou passar uma vergonha. Quem tem a visão tem a missão. Então veja bem, a posição da pessoa, às vezes, é reclamar, é se compadecer, quando na verdade ela tem aquela visão porque ela foi chamada a se envolver. Não é possível que ninguém está vendo. Sim, de fato, talvez ninguém esteja vendo, porque Deus deu a visão para você. E quem tem a visão, tem a missão. Quando você foi chamado para se envolver, para ser a diferença. Se você não se incomoda com alguma carência que deseja suprir, você não pode ser chamado. Agora, se você vê alguma carência, você enxerga aquilo, você sabe que é uma necessidade, você percebe um tipo de bem que você pode produzir, ou que uma determinada área poderia trazer para a igreja como um todo, e aquilo te incomoda, talvez é porque Deus te chama para isso. Você tem que levar isso em consideração. Não só dizer, não é possível que o pastor não viu. Gente, agora eu sou pastor, então eu vou defender minha classe. Dá licença, sou eu que estou pregando. Às vezes o pastor viu, ele está em busca de pessoas que possam servir. E você também viu, se apresente. Porque Deus deu a visão para você. Agora note, importante falar isso. Estamos falando de um desejo santo. Por que isso é importante? Porque existem desejos não santos. Eu conversava com alguém aqui ontem, durante o nosso tempo aqui. Gente, não converse com pastor em época de congresso. Nós vamos usar você como ilustração. Isso vai acontecer, é inevitável. Conversava com alguém ontem, e aí nós falávamos sobre música na igreja. É muito interessante como que tem um monte de gente que quer cantar e tocar. E como que tem pouca gente que quer participar do mutirão de limpeza ou entregar folheto. Por que a gente está competindo para ver quem canta mais na escala, mas a gente não compete para ver quem entrega mais folheto? Talvez porque o meu desejo de estar lá na frente não necessariamente seja um desejo santo. Entende o que eu estou dizendo?
Porque é perigoso às vezes, né? Porque às vezes o desejo, isso é só um exemplo, tá, irmãos? Porque eu conversei com alguém ontem sobre isso. Mas isso é só um exemplo de que às vezes o desejo pode ser por cargo, por status, por inveja do outro, por reconhecimento. E é possível que alguém faça coisas boas com desejos, motivações que não são boas. Você conhece a Bíblia? Você lembra da história de Ananias e Safira? Quem é da minha época vai lembrar o apelido que o pastor Artêmio Lang Paulucci deu para Safira. Mas eu não vou contar para vocês aqui, depois eu conto em off. Bem, o Ananias e a Safira deram uma oferta na igreja. Foi uma oferta considerável. Isso, aparentemente, aos nossos olhos é uma coisa boa, você concorda comigo? Mas sabe qual era a motivação deles? Eles fizeram uma conta na cabeça deles. Eles viram Barnabé vender uma propriedade, mais dar o dinheiro para a igreja, igual reputação, status, respeitabilidade. E o que eles desejaram não foi o bem da igreja com o Barnabé. O que eles queriam era a reputação parecida com a de Barnabé. Fizeram algo parecido, mas com motivação completamente diferente. Quero mostrar para você isso, só para dizer que nem sempre o desejo é santo. Então a gente tem que investigar as motivações do coração. Mas pode ser santo. E se é um desejo santo, isso pode ser uma séria indicação de que aquele é o seu chamado, o propósito para o qual Deus te fez. E por isso seu coração está incomodado. Bem, que área eu posso trabalhar? Gente, tem muita área na igreja que precisa de mão de obra. Aconselhamento bíblico, assistência social para cuidar dos pobres, dos famintos, evangelização às pessoas da região, plantação de igreja. Eu moro em Campinas, e em Campinas tem uma igreja em cada esquina. E aí a gente pode dizer, bem, tem muita igreja, não preciso me preocupar com plantação de igreja. Mas, infelizmente, com muita dor no coração, eu arrisco dizer que 70% dessas igrejas não pregam o evangelho. Eu lamento dizer isso, mas essa é a verdade. Missões, ou então envio, ou apoio de missionários, discipulado, ensino, pequenos grupos, ou culto público, a projeção, o som. Moço da projeção, eu quero que você saiba que eu estou sempre do seu lado. Gente, essa área é muito importante na igreja, sabia? Obedece um princípio bíblico muito importante do culto, que é da acessibilidade e da simplicidade. Os reformadores se importaram com o fato de que no culto público as pessoas tinham que entender e participar do que acontecia. As missas aconteciam em outras línguas. As músicas eram cantadas em tons inalcançáveis pelas pessoas comuns. As pessoas eram espectadoras. Mas então vieram ver a Reforma Protestante promovendo o engajamento de toda a congregação no culto. E é nesse sentido que hinários foram compostos, que músicas foram adaptadas e que ferramentas como, por exemplo, o Data Show foram sendo visualizadas. E aí, nesse sentido, apareceu os midianitas. Bom, pelo jeito eu nem vou precisar explicar, né? Quem são os midianitas, gente? O pessoal da mídia, né? Claro. Péssimo, continuando. Então, às vezes a gente delega, né? Coloca um adolescente qualquer aí que está à toa para poder passar o slide lá na hora da música. Mas, na verdade, esse ministério é muito importante. E se for bem feito, edifica muito a igreja de Deus. O patrimônio da igreja, manutenção, zeladoria, limpeza, as finanças da igreja, a comunicação, mas eu vou pular essa parte, redes sociais, etc. Eu já conheci o pessoal que cuida das redes sociais aqui no Maranata. Não pode dar bola para eles. Eles começam a ir longe demais. Agora levanta o braço. Agora pula no lago. Tudo em nome do engajamento. Mas a comunicação importa. Gente, aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou me redimir agora com o pessoal da comunicação. Redes sociais importam sim. E bem usadas, vão ser uma bênção. Todas as gerações antes de nós usaram bem os recursos de comunicação que tinham. Até mesmo as epístolas do Novo Testamento foram instrumentos para que os apóstolos comunicassem com outras pessoas a verdade de Deus. Hoje a gente tem muitos recursos, tem que usar. Boletim, rádio, internet, assim por diante.
Qual é a área para a qual Deus te chamou? Tem muitas que precisam de mão de obra. Ou, qual é o público para o qual Deus te chamou? Tem gente que tem paixão por crianças. Não se manifeste que a dona Cristina já vai te pegar. Você nem sai daqui, você já vai ficar aqui. Tem gente que tem paixão por crianças. Você sabe do que eu estou falando, né? Você vê uma criança, automaticamente a sua voz muda. Registro vocal, você sabe do que eu estou falando? Você fala com o pai, oi, bom dia, tudo bem? Mudou a voz com criança, estamos descobrindo o seu chamado nesse momento. Na igreja tem muitos públicos. E públicos que às vezes têm demandas diferentes. E de quando em quando Deus nos desperta a visão para algum desses públicos. As crianças, como eu disse. Adolescentes. Tem um monte aqui, né? Amo vocês. Adolescentes. Jovens. Homens, mulheres, casais, solteiros, viúvos, terceira idade, novos convertidos, estrangeiros, ricos, pobres, deficientes, universitários, divorciados, atípicos, enfermos. Esse pessoal está na nossa igreja. Na minha igreja tem todo mundo, esse grupo aqui que eu citei tem. Tem gente atípico, tem gente deficiente, tem gente viúvo, tem novo convertido, tem casal, tem solteiro, tem adolescente, criança, jovem, tem divorciado, tem deficiente, tem todo mundo lá. E às vezes você olha para algum desses públicos e o seu coração fica incomodado. Talvez é porque é para esse público que Deus te chama. É para esse público que Deus te chama. E você pode servir de alguma forma. Então a pergunta é, quais são as carências que seus olhos identificam e que incomodam você? Essa pergunta conta. Lá na sua igreja, aquilo que você está com raiva do seu pastor, não fica com raiva dele. Eu sou amigo dele. Nem sou, mas a gente se defende, você entendeu? Bem, qual é a carência que seus olhos enxergam e que incomoda você? O que você gostaria que fosse diferente? Qual área você acha que precisa de ajuda? Ou qual público você acha que está abandonado, que está lá e que precisa de mais atenção? Quem tem a visão, tem a missão. Tem a missão, então se envolva. Eu estou pregando nessa manhã que Deus já te equipou. Lembra disso? Não é só que você vai ser abençoado no final, como eu terminei a mensagem ontem. É que você já foi abençoado, porque Deus te criou. Ei, você é feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão. Então Deus criou você, levando em consideração uma boa obra de antemão. Há um propósito para a sua vida que antecede a sua existência. Você tem que descobrir qual é, e a sua paixão te ajuda nesse sentido. Deus te edificou como um membro no corpo. Deus te edificou como uma pedra viva no edifício. E isso importa. Lembra de ontem? Há alguém próximo de você precisando do seu amor. Tem que ter uma área, tem que ter um público que te comove. A pergunta é, qual é? Qual é? Tem alguma atividade? Isso aqui é importante. Lembra da paixão? Tem alguma atividade que te dá satisfação? Que quando você faz, ainda que seja difícil, mas o resultado te realiza. Isso importa. Não negligencie a paixão que há em ti. Ela pode apontar para você qual é o propósito para o qual Deus te fez. E quando você servir lá, não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas você vai se sentir muito realizado. Você vai encontrar o propósito da sua existência. Nada paga isso. Já pensou que tristeza? Você trabalhar a vida inteira, servir. Eu não servi, mas o pior de tudo é você servir. E no final, você ouvir Deus dizer, você fez muita coisa, mas não foi nada que eu pedi. Sabia que isso pode acontecer? Você se ocupou de muitas coisas, você só não fez aquilo que eu te criei para fazer. Foi a faca apertando parafuso. Até funcionou. Mais ou menos. Mas você seria muito melhor usado se estivesse no lugar certo. E a sua paixão te ajuda nisso. Essa pode ser uma paixão dada por Deus. E essa paixão, se for santa, vai te indicar aonde Deus quer que você sirva. Eu estou ajudando você a pensar na sua vida. Qual é a área que te incomoda? Qual é a carência que te incomoda? O que Deus está te mostrando que você sabe que deveria ser diferente? Quem tem a visão, tem a missão. Não critique e se envolva, se apresente. E você vai ver que a sua vida vai fazer diferença. Segundo lugar. Como eu disse, é muito importante a sua visão, seu desejo. Mas Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Tem um versículo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você lembra dele de cor? Fiel é o que vos chama, o qual também
o fará. E o que isso significa, dentre outras coisas? Que aqueles a quem Deus dá a visão, Deus também dá os recursos, dá a capacitação para executarem aquela determinada obra, aquela determinada tarefa. Nós chamamos isso, a Bíblia chama isso de dons espirituais. E se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo habitou em você e deu para você dons espirituais para que você edifique o corpo. Sim, você, comedor, comedora de feijão, foi capacitado por Deus para edificar o corpo de Cristo. Deus te abençoou já. Te deu dons que você vai ter que aperfeiçoar, claro, mas que são evidentes e que fazem a diferença no meio do povo de Deus. O que é um dom espiritual? Um dom é uma habilidade especial dada pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo. O Espírito Santo dá de acordo com o que Ele quer, não é o dom que você escolhe, tá bom? Você vê lá na lista lá de Romanos 12 e fala assim, eu quero o dom. Ninguém escolhe o dom da contribuição. Ninguém escolhe esse, né? Mas Deus dá soberanamente e esses dons são usados na edificação da igreja de Deus. Todos os crentes. Eu disse, todos os crentes. Pastor, mas eu me converti quando eu era criança. Será que é só quando eu fiquei maior de idade que Deus me deu o dom? Como é que é isso? Quando eu fui arrolado no hall de membros? Não. Todos os crentes, seja uma criança que se converteu, seja um adolescente que se converteu, esse crente foi equipado com dons para contribuir no corpo de Cristo. Nós temos dons para servir uns aos outros. E quando a gente usa esses dons, a igreja de Deus é edificada. Então a pergunta é, a primeira, qual é a minha paixão? A segunda, qual é a minha aptidão? A Bíblia fala de quais são esses dons? Graças a Deus, fala. A gente tem textos que citam esses dons. O apóstolo Pedro, ele fala de dois tipos, duas categorias de dons. Ele fala, os que falam, devem fazer isso segundo os oráculos de Deus, e os que servem, devem fazer isso na força que Deus supre. Então existem aqueles que falam e existem aqueles que servem. Essas duas características já ajudam muito a gente. Tem gente, irmãos, eu vou falar da minha igreja lá. Pessoal da minha igreja, fecha o ouvido agora. Vai que eu falo demais, esse pessoal sabe de quem que eu estou falando. Aí pronto. Tem gente lá na igreja que é muito bom com tarefas. Mas se colocar para tratar pessoas, quem fez? Meio que já se identificou. Porque isso acontece. Existem aqueles que falam e aqueles que servem. E tem pessoas que servem muito bem em vários tipos de serviço, mas se pedir para colocar na recepção, por exemplo, não fica legal. A gente tem um problema muito bom na igreja, que não tem mais lugar para as pessoas que Deus tem enviado lá. Deus está trabalhando, Deus é bom. Mas aí, dependendo de quem a gente coloca na recepção, a recepcionista chega e fala assim, para lá, vai. E aí o visitante está assim, se sentindo ameaçado. Chega para lá que tem que caber mais um. Você que está aí na porta, senta aqui. O pessoal fala, nossa, eu vim para a igreja ou é minha mãe, quando eu era criança, me mandando sentar para jantar? Minha mãe ou meu pai? Então veja, existem os que falam e existem os que servem. Mas essa mesma pessoa que talvez ali na recepção não funcionou bem, vai funcionar tão bem na tesouraria da igreja, na administração de um determinado ministério, organizando, administrando, presidindo e assim por diante. Romanos capítulo 12 fala de outros dons. Fala da profecia, os que falam, lembra? Fala do ministério ou do serviço, fala do dom do ensino, é Romanos capítulo 12. Fala do dom da exortação, aí mais uma vez, os que falam, conforme Pedro. Fala do dom da contribuição, da presidência, da misericórdia. Tem uma irmãzinha lá na igreja lá, é evidente que ela tem o dom da misericórdia. Ela se compadece de todo mundo, gente, até me irrita, tem hora. Ela vê alguém fazendo alguma coisa, ai, pastor, ai, como é que pode? Fala, irmão, o fulano só está tomando água. Eu sinto que a água poderia estar mais gelada, pastor, está tão calor. Ai. Mas tem que cuidar. Porque é uma pessoa que de fato tem essa inclinação e colocada no lugar certo, diante das pessoas certas, vai fazer muita diferença, tanto no seio da igreja quanto fora da igreja. Efésios 4 fala de outra categoria, fala de homens dons, apóstolos, profetas,
Evangelistas, pastores e mestres. Eu estudei com o menino aqui, a gente fazia evangelismo todo fim de semana, na minha época eram os sábados. E aí eu saía com esse irmão em Cristo aqui, aluno do seminário, para evangelizar, e eu tinha muita inveja dele. Porque eu evangelizava, mas o meu método costumava ser de conhecer, fazer amizade, oferecer um estudo bíblico e conseguir estar ali toda semana com a pessoa apresentando o evangelho até que ela se convertia. Mas esse irmão fazia diferente, era incrível. Ele tinha uma habilidade de falar com a pessoa uma vez só e em 2 minutos ele expor de forma muito clara, muito direta, muito precisa o evangelho. E aí ele saía e a pessoa estava evangelizada. Era impressionante. E aí eu tentava fazer igual, né? Começava puxando um assunto aleatório e tentava migrar para o evangelho. Falava, e aí o tempo? Esse é o assunto universal também. Você puxa assunto com qualquer pessoa falando do tempo, se você não sabia disso. A gente ia para Rio Bom fazer evangelismo em Rio Bom. Em Rio Bom a gente cumprimenta assim as pessoas. Tem alguém de Rio Bom aí, né? É assim que a gente cumprimenta o pessoal em Rio Bom. É o cumprimento universal de Rio Bom. A pessoa respondeu igual, pronto, a porta está aberta para você conversar. E aí você fala, chove ou não chove? Rapaz, sei lá, acho que vai chover, hein? Só que no caso desse irmão que eu estou falando, rapidinho ele começava a falar assim, a Bíblia fala de chuvas de bênçãos. E do nada estava evangelizando. Comigo não era assim. Eu falava, chove ou não chove? Ele falava, eu acho que chove. Aí eu falava, acho que chove também. Tá bom então. E aí a gente ia embora. E aí depois eu ficava frustrado, falava, puxa, eu não conseguia evangelizar. Bem, evangelistas. São evangelistas. Eles têm dom para isso, é evidente. Mas a Bíblia também fala de apóstolos, profetas, evangelistas, também fala de pastores e mestres. Gente, quem tem o dom do ensino é até meio chato. Porque ele quer te ensinar qualquer coisa. Você está lá numa conversa casual, quando você vê ele está te ensinando, dando aula, sabe? É a pessoa que tem dom do ensino. A gente chama carinhosamente de palestrinha, lá em Campinas. Não sei como vocês chamam aqui, mas tem. Mas no lugar certo, será a bênção e edificará a igreja de Deus. Bem, um garçom estava trabalhando num restaurante lotado, recolheu vários pratos na sua bandeja, mas ao se dirigir à cozinha, esbarrou em alguém, a bandeja caiu, os pratos caíram, quebraram todos, aquela confusão. Rapidamente a gente ouve o barulho, pessoas se aglomeraram tentando ajudar, mas aí se levantou alguém com o dom da presidência. Ele já identificou ali quem são as pessoas capazes de ajudar de fato. Aquelas pessoas só curiosas, ele já deu um jeito de tirar elas de lá. E todos aqueles dispostos a ajudar, ele já começou a delegar tarefas para cada um. A gente também tem raiva da pessoa que tem o dom da presidência. Mas essa pessoa é muito importante. E aí começou a delegar tarefas para cada um e tal. Quem tinha o dom da misericórdia já se comoveu com o garçom, claro. Né? Ele já se preocupou, foi consolá-lo. Quem tinha o dom do ministério já correu lá no departamento do material de limpeza, já pegou aquilo que era necessário, já trouxe, pegou vassoura, pá, saco de lixo, foi organizando o local. Quem tinha o dom da contribuição já se preocupou em organizar uma coleta para o garçom não ser demitido. Não, nós vamos cobrir o prejuízo desse garçom aqui. Ele começou a contribuir, outras pessoas começaram a contribuir junto também, para ele não arcar com prejuízo. Quem tinha o dom do ensino já observou como tudo aconteceu e pensou em alternativas melhores para aquele garçom poder trabalhar. Quem tinha o dom da exortação foi fortalecer o garçom para animar ele, para ele continuar trabalhando. Rapidamente a situação resolveu. O garçom de volta ao seu trabalho, todos felizes em ajudar, porque cada um contribuiu com o dom que tem. É a mesma coisa na igreja de Deus. Você vai contribuir com o dom que tem. Qual é a sua aptidão? Rapidamente a situação estava resolvida, como eu disse, e dessa maneira tudo ficou melhor. Agora vamos combinar essas duas coisas. A paixão e o dom. Eu tenho uma paixão e eu tenho um dom. Vamos supor que você, no que diz respeito ao público, você se incomoda muito com os enfermos da sua igreja. Na minha igreja, nesse momento, tem pessoas enfermas. Nessa semana, pessoas fizeram cirurgias importantes lá. Importantes mesmo, do coração e tal. E você se incomoda muito com essas pessoas, com os enfermos na igreja. E não só isso, você tem o dom da contribuição. Bem, é possível, por exemplo, que você poderá servir
organizando uma coleta, contribuindo para ajudar esses irmãos, por exemplo, nos custos com os remédios, com o transporte, com o tratamento e assim por diante. Você viu o público, você quer servir aqueles irmãos e você tem esse dom, então essa é a maneira como você serve. Ou você tem paixão por enfermos, mas você tem o dom da misericórdia, então você poderá visitar, poderá interceder, poderá levar ao hospital para tratamentos, poderá, mais uma vez, participar de contribuições e assim por diante. Vamos supor que você tem paixão, você olha e se incomoda, porque você acha que o culto público lá tem que melhorar em algumas coisas. Mas o seu dom é o dom do serviço. Você não fala. Apesar de você não falar, ter o dom do serviço vai te dar muitas opções. Você pode servir no som, na mídia, na projeção, na transmissão ao vivo, na comunicação e assim por diante, porque você vai ajudar conforme o dom que Deus te deu. Então, querido irmão e querida irmã, o importante é você saber que Deus equipou você. Sim, você sendo um jovem, um adolescente, um adulto, um solteiro, um casado, não importa. Se você está em Cristo, a Bíblia diz que você foi criado em Cristo Jesus. Você é feitura de Deus com um propósito prévio, para boas obras que Ele de antemão preparou. Isso significa, meu querido e minha querida, que Deus já te abençoou. E você pode ser usado hoje. Você pode sair desse congresso decidido a ser usado na igreja dele para abençoar a sua igreja de alguma forma. Pensa no seu perfil, na sua paixão, no seu dom espiritual. E dessa maneira, você vai ser bênção desde já. Desde já. Deixa eu contar uma história triste. História triste, gente. Alerta de história triste. Alerta de gatilho. Eu era um seminarista nesta instituição. A gente tinha acabado de chegar para o início do ano letivo. Na primeira semana ou segunda semana, a gente conversava no dormitório dos rapazes ali. E um rapaz perguntou assim para mim: por que você veio para cá? Aí eu contei minha experiência. Eu falei, e você? Ele contou a experiência dele. E foi essa a conversa. No outro dia tinha o devocional. Acho que até hoje deve ter. Entre as aulas tinha um momento de devocional. Esse menino se levantou, era do primeiro ano, foi lá na frente. Quem era do primeiro ano, pelo menos no meu tempo, não dava devocional. Eu falei, o que o fulano está fazendo lá na frente? Ele pegou o microfone e falou assim, gente, ontem eu conversava com o Carlos, e depois de conversar com ele eu percebi que eu não tenho chamado e eu vou embora hoje. Eu estava sentado de cá, o pastor Artemio de lá, o pastor Artemio me olhou assim. Corta para um ano depois. Nós fazendo aula de, acho que era pedagogia, a professora que na minha época era a dona Alexandra, distribuiu temas, e o meu tema era, eu sou chamado, esse era o meu tema. E aí preparei uma aula de acordo com esse tema e fui dar essa aula na própria sala de aula lá para os colegas. Terminou a sala de aula, um outro colega levantou a mão. Se a aula dele é verdade, eu não tenho chamado para o ministério pastoral, não, vou ter que ir embora daqui. Então, essa conferência, esse congresso, eu preciso virar esse jogo. Preciso de pelo menos 3 pessoas que achem o seu ministério e se consagrem a Deus para eu ficar no 1-0, porque eu tirei as pessoas do ministério. Na verdade, não é que eu tirei. Eu só ajudei a redirecionar. De fato, alguém que não foi chamado para o ministério pastoral, no ministério pastoral, vai fazer mal para a igreja e não bem. Mas essa mesma pessoa, talvez no seu devido lugar, vai fazer muito bem. Então o importante não é você ir para um ministério específico que você entende que é o único ministério onde vale a pena servir. Não, o importante é você saber que Deus te abençoou e Deus vai te usar, seja onde for, de acordo com o dom que Ele te deu. Agora eu vou falar uma outra coisa. Todo dom precisa ser aperfeiçoado. O fato de você ter uma aptidão não significa que você está pronto. Pastor, como eu aperfeiçoo o dom? Eu poderia falar muitas coisas, mas eu vou falar uma só muito importante. Venha fazer no mínimo o Ministério Equipar aqui no Maranata, ou então os demais cursos que você certamente será muito equipado e abençoado. De nada, pastor Omar. Combinei antes com ele. Terceiro e último. Está lá, ó. A recepção. Lembra? O critério final é a edificação da igreja. Então, na prática mesmo, você vai saber para que você foi chamado
quando você estiver servindo num lugar que edifica a igreja de Deus. A igreja percebe o seu dom, percebe o seu chamado. O corpo naturalmente te coloca no seu devido lugar. É possível que alguns tenham 100% de certeza que Deus lhe deu um determinado dom, oraram a respeito, experimentaram bastante, sentem satisfação fazendo aquilo, creem que seu ministério é eficaz, só tem um problema. Ninguém mais pensa assim, só ele. Isso pode acontecer. Sempre que esse for o caso, é importante que você desconfie. De verdade. A opinião de outros cristãos, eu sei muito bem. No mundo que a gente vive funciona assim. Não me importa o que os outros falam. Essa é a legenda do post do adolescente no Instagram. Mas os daqui do Vocacionado são legais. Posta a foto escondendo a cara. Deixa eu olhar para vocês. Os mais novos aqui. Eu conheço vocês. Posta a foto na frente do espelho assim, ó. Entorta um pouco. E coloca na legenda, a sua opinião não importa. Então, não é assim na igreja. Na igreja, a opinião dos irmãos importa. Sabe por quê? Porque eles que vão ser edificados com o dom que você recebeu. Porque o dom que você recebeu não é para você. O dom que você recebeu é para servir os outros. Servir a igreja. Então, se a igreja não é edificada, é porque esse certamente não é o seu lugar, o seu ministério. Isso não significa que você seja melhor ou pior. Só significa que o seu ministério é outro. Entende? Se a igreja não está sendo edificada, então, claro, tem alguma coisa errada. Porque o critério final é o que contribui para a edificação da igreja. Alguém disse, e eu concordo, enquanto a igreja não te chamar, Deus não te chamou. Entendeu isso? Enquanto a igreja não te chamar, Deus não te chamou. Inclusive, foi esse critério que o meu colega entendeu, que era o critério que dizia, então, que ele não tinha chamado para o ministério pastoral. Enquanto a igreja não te chamar, Deus não te chamou. O que de fato abençoa a igreja? Como a igreja recebe o seu serviço? Agora veja bem, irmãos. Isso também não é para te pôr muita pressão, porque a gente aprende a servir servindo. Se você está confuso ainda, sirva. Se consagre e se envolva. Comece e Deus vai te conduzir. Ninguém ensinou para as suas mãos como que a mão deve ser usada. É natural a forma como ela é usada de acordo com a disposição do nosso corpo. É simples assim. Então você envolvido com o corpo, naturalmente vai ser conduzido ao seu lugar. Creia nisso. Creia nisso. E com a junção desses três elementos, a sua paixão, a sua aptidão e a recepção da igreja, você saberá de fato para que Deus te chamou. Veja, você tem um chamado. Foi vocacionado. Você só tem que descobrir qual é. E através desses critérios, você vai descobrir qual é. Se aplicar em oração e sinceridade, biblicamente, diante de Deus, com a ajuda de pessoas espirituais que possam te ajudar. Deus quer, estou terminando, que você sirva a Ele nos termos dEle. Deus quer que você sirva a Ele nos termos dEle. É falta de fé. Quando Ele te coloca num lugar, mas você acha que tem que ir para outro lugar, porque na sua cabeça o outro lugar é mais legal. Quando você está fazendo isso, você está se colocando no lugar de Deus. Não pode fazer isso. O Espírito Santo é soberano na distribuição dos dons, é o que a Bíblia ensina. E muito pior do que você ser mal sucedido, é você ser bem sucedido no lugar errado. Qual é o lugar? Já pensou você ser esforçado, dedicado, dar tudo de si, se sacrificar, e depois ouvir o Senhor dizer, não te pedi nada disso? Muito triste. Ele já te abençoou para que você se consagre. Você foi equipado por Deus. Ele já te doou, diz a Bíblia, pelo seu divino poder, tudo que conduz à vida e à piedade. Você só precisa descobrir como e onde. Então não negligencie a paixão, não negligencie a aptidão e não negligencie a recepção. Desperta, querido. Desperta. Deus já te equipou para o seu ministério. Reaviva o que Deus te deu. Isso vai edificar o corpo e vai fazer você ser muito mais realizado, a sua vida ser muito melhor, ter muito mais valor, significado, propósito. Tudo isso para a glória de Deus. Desperta o dom que Deus te deu. Usa ele no lugar certo.
e você perceberá que a sua vida vai ficar muito melhor, Deus vai ser glorificado e a igreja edificada. Vamos orar? Nosso Deus, quem somos nós para o Senhor ter nos amado, ter nos alcançado com o Evangelho, ter nos dado olhos e um coração de carne capaz de entender, discernir os estímulos espirituais, ter oferecido a nós a reconciliação, a adoção de filhos, e ainda nos considerar dignos de fazer parte do teu projeto eterno e vitorioso, dando-nos habilidades para que nós pudéssemos servir. Quem somos nós? Senhor, nesse mundo, nós nos dedicamos, nós gastamos tempo e dinheiro e esforço em cursos preparatórios, em faculdades, em busca de capacitação para servir no reino dos homens, em coisas que têm seu lugar, mas que vão passar. E eu peço que o Senhor nos perdoe, porque aquilo que o Senhor nos deu gratuitamente a gente enterra e despreza tantas vezes. Eu sei, ó Deus, que o tom dessa manhã foi um tom mais descontraído, eu sei disso. Mas ainda assim eu oro para que o Senhor desperte os corações aqui, para que sejam responsáveis com aquilo que o Senhor lhes entregou. E administrem isso, ó Deus, levando em consideração o bem da tua igreja e a glória do nome de Jesus. E ao fazerem isso, que sejam muito realizados e felizes, vivendo a única vida que vale a pena ser vivida. Essa é a minha oração, Senhor. Desperta a gente. Desperta o teu povo que o Senhor trouxe aqui. Para a gente descobrir a nossa vocação e vivê-la integralmente para o bem da tua igreja, para a glória do Senhor e para a nossa felicidade. Essa é a nossa oração, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.